Mal secreto, Raimundo Correia. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que agora inveja nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consiga o guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Correia, poeta do parnasianismo. O parnasianismo é a poesia do realismo, final do século XIX. A poesia da técnica perfeita, da metrificação perfeita, da rima perfeita. E dois assuntos principais contaminam o parnasianismo. Não necessariamente com Olavo Bilac, que ele se enveredou por alguns caminhos românticos, mas Raimundo Correia, Alberto Oliveira, os parnasianos nacionais e alguns portugueses poucos têm no descritivismo e na filosofia o seu principal assunto. É preciso ser filósofo, psicólogo, entender a alma humana. E é preciso descrever a natureza, descrever o céu, a lua, as estrelas, o mar. Afinal de contas, estamos na época do positivismo, por conseguinte, o panteísmo e, por conseguinte, o positivismo que impulsiona a República no Brasil. Eu sou o professor Jorge Miguel, ministrando algumas aulas de literatura portuguesa e brasileira. Essa é a aula número 30. Pretendo fazer pelo menos cerca de 50 aulas sobre literatura, em que o curioso, o aluno, aquele que quer aprender a interpretar poemas, possa ter um curso de toda a literatura portuguesa, desde o trovadorismo até a última geração dos modernos, tanto no Brasil como em Portugal. Divulgue essa aula, inscreva-se no meu YouTube. Afinal de contas, como diz Júlio Dantas, a língua portuguesa é o vínculo imortal que nos une e a voz dos mortos que nos fala. E Fidelino de Figueiredo, a vida e a palavra, pensamento e a palavra são inseparáveis. E Henri Bert, foi com a linguagem que o homem saiu da história zoológica. A língua é a construção não só de um país, como de um indivíduo. Conheça a você mesmo lendo os grandes romances e as grandes poesias do homem. Quer entender a si? Leia os clássicos. Vamos colocar esse poema no vídeo. E vamos ajudar a interpretar algumas passagens. Embora está claro o poema, mas vamos interpretar alguns tercetos ou quartetos que possam oferecer alguma dificuldade. Vamos lá. Está no vídeo. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Ou seja, o tema desse poema já percebeu? As aparências enganam. O que você vê não é aquilo que é. Quando conversam duas pessoas, há várias pessoas conversando. A primeira, o que pensa que ele é. Outra pessoa, o que na verdade ele é. A terceira, o que o interlocutor pensa que ele é. E a quarta é o que verdadeiramente ele é. Várias pessoas numa só. As aparências enganam. Se a cólera que espuma, o que é cólera? Paixão violenta, ímpeto. E se essa cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, a cólera e a dor
Tudo que punge, o que é pungir? Pungir é picar, estimular, incentivar o coração, no rosto se estampasse. Então, se a cólera, essa cólera com esse adjetivo, que espuma, e a dor com esse adjetivo, que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, e tudo que punge, tudo isso que se fosse possível aparecer no rosto de uma pessoa, é a primeira hipótese. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, ou seja, se através da máscara da face que acoberta e, além do mais, esconde o verdadeiro indivíduo, pudesse ser retirada e enxergarmos a alma do indivíduo, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Vamos pegar esses dois versos. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. É uma conclusão. Já concluiu. Fez um quarteto, no segundo quarteto, no final, ele conclui. Mas eu quero discutir com vocês uma curiosidade da língua. A palavra agora é presente. Basta abrir o dicionário. Agora eu vou para o interior. A palavra então é futuro. Naquela época, em 1951, Getúlio Vargas presidia o país. É futuro. Mas aí no texto, o agora é passado e o então é futuro. Observa. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa. Agora quando? Antes das hipóteses formuladas. E então piedade nos causasse. Então quando? Depois de concluída a hipótese formulada. Por conseguinte, agora é tempo anterior à confirmação das hipóteses formuladas e então é tempo futuro às hipóteses formuladas. Continuando. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz. Atroz é cruel. Recôndito inimigo. O próprio texto fala o que é recôndito no verso de baixo. Invisível. Invisível. Aquilo que não se pode ver. Escondido. Como invisível chaga cancerosa. E ele remata. Quanta gente que ri talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Inveja é o desejo das qualidades alheias. E se inveja é o desejo de ter qualidades alheias, inveja e piedade, que é ter dó das qualidades alheias, são antitéticos. Esse poema é conhecido de Raimundo Correia e faz parte do seu tema filosófico. Euclides da Cunha não é conhecido no Brasil como um poeta. Ele é conhecido como um escritor. Euclides da Cunha é o grande autor de Os Sertões, que Jorge Borges, aquele escritor cego da Argentina, disse que é o maior escritor nacional. Eu assisti o próprio escritor argentino comprando Os Sertões no aeroporto de Congonhas, que é o maior escritor nacional. É lógico que ele já tinha lido, relido e lido muitas vezes e estava comprando uma nova edição. Escreveu Euclides da Cunha baseado no poema de Raimundo Correia. É uma intertextualidade. Vamos ver o poema de Euclides da Cunha. É o mesmo do Raimundo Correia, é o mesmo tema, as aparências enganam. Se acaso uma alma se fotografasse de modo que nos mesmos negativos a mesma luz pusesse em traços vivos o nosso coração e a nossa face e os nossos ideais e os mais
cativos dos nossos sonhos? Se a emoção que nasce em nós também nas chapas se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos, poeta, tu terias com certeza a mais completa e insólita surpresa, notando deste grupo, bem no meio, que o mais belo, o mais forte, o mais ardente destes sujeitos é precisamente o mais triste, o mais pálido, o mais feio. Euclides da Cunha. Vamos fazer um paralelo? Vamos colocar o poema no vídeo, se é que ele já não está escrito, e vamos seguir passo a passo algumas curiosidades. Primeiro, há um paralelo entre a poesia de Raimundo e a poesia de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fez a poesia, essa poesia que acabei de ler, lendo Raimundo Correia, talvez com a poesia à mesa, e deu o mesmo segmento. Observe o paralelo. Se a cólera, primeiro, o tema. Ou seja, qual é o tema? As aparências enganam. Agora, qual é o paralelismo entre ambos os sonetos? Em Raimundo Correia, vamos ver no vídeo, se a cólera, a dor, tudo que punge, tudo que devora, isso disse Raimundo Correia. E Euclides, o nosso coração, a nossa face, os nossos ideais e o mais cativo dos nossos sonhos? Raimundo Correia quer colocar no rosto a cólera. Euclides da Cunha quer colocar na chapa fotográfica o nosso coração, a nossa face e nossos ideais e os mais cativos dos nossos sonhos. É um paralelo. Veja em Raimundo Correia, no rosto se estampasse. Veja em Euclides da Cunha, dos mesmos negativos nas chapas se gravasse. Euclides, melhor, Raimundo, se pudesse o espírito que chora. Euclides, se a emoção que nasce em nós. Raimundo Correia, recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Euclides da Cunha, o mais triste, o mais pálido e o mais feio. Raimundo Correia, ventura em parecer aos outros venturosas. Euclides, o mais belo, o mais forte, o mais ardente. Em Raimundo Correia, conhece a melhor forma dos homens, tirando-lhe a máscara. Conhece a profundidade da alma humana, tirando-lhe a máscara. Em Euclides, fotografando-lhe a alma. Raimundo Correia tira a máscara da face. Euclides fotografa a alma. Mais uma poesia filosófica de Raimundo Correia, o grande poeta do parnasianismo. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca, a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotou uns sonhos, um por um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E os sonhos aos corações não voltam mais. Vamos ver o poema. Está no vídeo. Vamos fazer algumas observações. Embora o entendimento está sendo fácil, mas eu posso ter
estar assistindo por alunos que vão para o vestibular, que caem em interpretação de texto, e é sempre um exercício saudável interpretar uma poesia. Percebe-se que esse poema nasceu não da emoção ou da paixão, mas da razão. Ele é racional, ele é filosófico. Ele tem um momento descritivo e um momento psicológico, como veremos. Os dois primeiros quartetos é um momento descritivo, puramente, simplesmente descrevendo uma cena da natureza. As pombas que saem do pombais de manhã e voltam à tarde. Os dois últimos tercetos, leia bem, os dois últimos tercetos é uma explicação filosófica, é um paralelo que ele faz entre as pombas e os sonhos dos homens. Ou seja, as pombas à tarde voltam aos pombais e os sonhos, na maturidade, não voltam mais. É essa a ideia de Raimundo Correia. Espelha então esse poema dois tipos de assunto: o descritivo, como vocês estão vendo, em que a natureza nos aparece com a fidelidade absolutamente realista, sem interferência do poeta, ele só observa. E finalmente o psicológico, mostrando-nos o homem vencido pelo destino. Há uma correspondência entre os dois últimos tercetos e os dois últimos e os dois primeiros quartetos. Observa. Vai-se a primeira pomba despertada, pomba. No terceto embaixo, pomba, é o sonho. As pombas, os sonhos. As pombas saem de manhã, os sonhos na juventude saem do coração. Veja a correspondência, pombais. As pombas saem dos pombais. E embaixo nos tercetos, os sonhos saem dos corações. Veja, quando que as pombas saem dos pombais? Sanguínea madrugada, na sanguínea madrugada, na madrugada cor de sangue, então de manhã, bem no início dela, que ela é policromática, que ela é marchetada. Nesse momento, as pombas saem dos pombais. E quando é que voltam? E qual é essa madrugada no terceto? A madrugada no terceto é o azul da adolescência. No azul da adolescência. Por que azul? Porque azul é a cor do céu, azul é a cor do infinito, azul é a cor da paz, da tranquilidade. E no azul da adolescência, na parte mais nobre da adolescência, que é justamente a sanguínea madrugada de quando saem as pombas. À tarde lá em cima, nos quartetos, não tem uma correspondência expressa embaixo, mas eu sei que é na maturidade da vida. E rígida nortada lá em cima, quando bate nas pombas, o vento que sopra do norte, a nortada, quando esse vento bate, elas voltam aos pombais. Eu não tenho correspondência embaixo de nortada, mas pressupõe as decepções oferecidas pela vida. Esse é o poema de Raimundo Correia, altamente filosófico. Raimundo Correia, irmão gêmeo intelectual de Antero de Quental e Cruz de Souza. Os dois com a mesma filosofia, interpretando a alma humana. Nós vimos dois poemas filosóficos, dois poemas de profunda filosofia, de interpretação da alma humana. Mas como Raimundo Correia é parnasiano, deve haver mais uma característica: o descritivismo, descrever a natureza. Aliás, Alberto de Oliveira faz isso com uma precisão incrível. Qualquer coisa é motivo para Alberto de Oliveira fazer um poema. Uma taça, uma xícara,
uma maçã, o céu, uma casa. Então veremos outra poesia descritiva de Raimundo Correia. Anoitecer. Veja com que precisão ele descreve o pôr do sol, o anoitecer. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céus de oiro de púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além das serranias, os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua. Como um informe nódoa, avulta e cresce a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores a lua surge trêmula, trêmula. Anoitece. A interpretação também é fácil, mas eu queria mostrar alguns detalhes. Primeiro, não é nada mais, nada menos do que isso. Por uma estrada num bosque, não é nada mais, nada menos do que isso. O entardecer. Só isso. E esse entardecer, ele diz que esbraseia o ocidente na agonia o sol. Ou seja, o sol esbraseia o ocidente na agonia. Se ele está na agonia, o sol está morrendo. Então o sol esbraseia o ocidente na agonia. Deixa o ocidente cor de fogo. Mas observe, o sol está se escondendo. E no verso ele está escondido. Porque eu falo o primeiro verso, esbraseia o ocidente na agonia, e embaixo o sol se escondeu. Ele esconde o sol no poente e esconde o sol na poesia. Isso nós chamamos em francês enjambement, quando o verso de cima encavala no verso de baixo. Mas esse é o lugar do sol. Não teria beleza nenhuma se ele dissesse o sol esbraseia o ocidente na agonia. Não, esbraseia o ocidente na agonia o sol que está escondido. Aves em bandos destacados, várias aves, por céus de ouro e de púrpura raiados, céu cor de fogo, do ouro, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Olha que imagem bonita. Delineiam-se. O que é delinear? É esboçar, fazer traços. Delineiam-se, além da serrania, os versos de chama aureolados. E em tudo em torno esbatem. Esbater é o que o artista faz com o maço quando bate na tela para realçar as cores sombra e escuro do que está fazendo. Então, delineiam-se além da serrania os vértices chamareolados e em tudo em torno esbatem, que eu acabei de falar, derramados tons suaves de melancolia. O mundo de vapores no ar flutua como uma informe nódoa. Informe sem forma, e nódoa é uma mancha na pele. Mas aí é uma mancha de sombra na natureza. Então, informe nódoa, avulta e cresce à proporção que a luz recua. A natureza apática, insensível a tudo. Apática, a natureza apática esmaece, desmaia, perde a cor. É assim que é esmaecer. Pouco a pouco, entre as árvores a lua surge trêmula, trêmula. Anoitece. Raimundo Correia nasceu em 1859, a bordo do vapor São Luís, em Águas do Maranhão.
e morreu na França em 1911. Por conseguinte, viveu 52 anos. Ele fez direito na Faculdade de São Francisco, foi juiz de direito em São João da Barra e Vassouras, secretário de Finanças do governo estadual de Minas Gerais, professor de Direito da Faculdade de Direito de Ouro Preto, funções diplomáticas exercidas em Lisboa e em Paris, onde faleceu, conviveu com os ideais positivistas e republicanos. Então, Raimundo Correia é filiado, é líder, como Rui Barbosa, por exemplo, da República. E é o positivista, quer dizer, tem os ideais de Augusto Comte, que é próprio da época. Até na bandeira nacional há um lema dos positivistas: ordem e progresso. Então, este é o homem intelectual da época, muito culto, é um professor ilustre, é um embaixador do Brasil em Lisboa e França, quer dizer, em relações diplomáticas com muita competência, exerceu atividade com muito rigor. Para terminar, eu vou ver mais um poema do descritivismo. Nós vimos 2 da filosofia, e agora mais um, descrevendo a natureza. Deus é a natureza. Deus existe, está em todos os lugares desse mundo. O universo é Deus e deve ser contemplado. A cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada, vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, e as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se após no centro da montanha, e o silêncio, outra vez, soturno desce, e límpida, sem mácula, alvacenta, a lua a estrada solitária banha. Raimundo Correia. Um pouquinho de exercício para a interpretação do texto, embora sabemos que não está tão difícil. Vamos comparar com a banda do Chico Buarque de Holanda? O que é a banda do Chico Buarque de Holanda? Todos mergulhados nos seus problemas particulares, de tristeza, passa a banda, altera o comportamento de todos, e depois que a banda passa, tudo volta ao estágio inicial. E aqui? Aqui, existe a lua banhando a solitária estrada, e por ela passa uma cavalgada, alterando o silêncio, alterando o rumor da floresta, alterando o comportamento da natureza. E depois que passa, volta toda a antiga tranquilidade. É a banda do Chico Buarque de Holanda. Observe o seguinte, numa poesia existe a comunicação principal e a secundária. Qual é a comunicação principal desse poema? Por um bosque passa a cavalgada, mais nada, só. E qual é a secundária? A secundária é o som que eu tiro do poema, que vai me mostrando também no som aquilo que ele está falando. Quando Antero de Quental escreve num poema com grandes golpes bato a porta e brado, ele está dizendo que ele está batendo a porta para abrir, mas eu estou ouvindo o som da batida, que ele no verso coloca.
E essa comunicação é secundária. Então vamos lá ver. Observe o som metálico do primeiro verso. A lua banha a solitária estrada. Quando o poeta escreve, ele quer retratar também o som que se coaduna com as ideias que ele está emitindo. As vogais nasais do terceiro verso, olha comigo, retrata o som distante. Olha o terceiro verso. O som longínquo vem se aproximando. Observa. Veja como o som inicia agudo e lá longe vai diminuindo. O som longínquo vem se aproximando. E agora, as letras G, P, C e D do quarto verso descreve o galope. Do galopar de estranha cavalgada. Do galopar de estranha cavalgada. A repetição do verbo vir oferece ideia de zum-zum, de zumbido. E eu tenho ali que eles vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se após no centro da montanha. Observe o som também fugindo. Inicia forte e se esconde atrás da montanha. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se após no centro da montanha. E as trompas a soar vão agitando. Trompas é trombeta. Remanso da floresta, a quietação, a calmaria. Embalsamar é perfumar, aromatizar. Vamos analisar uma curiosidade. Olha o primeiro verso. Leia comigo o primeiro verso. A lua banha a solitária estrada. Agora vamos ver o último verso. A lua, a estrada solitária banha. No primeiro verso, o adjetivo solitária está antes do substantivo estrada. No último verso, o adjetivo solitária está depois de estrada. Estrada solitária não é o mesmo que solitária estrada. Quando eu digo a solidária Avenida Guimarães Rosa, é que não passa ninguém. Mas quando eu digo que na Avenida Paulista, no campeonato de futebol, não passa ninguém, eu digo Avenida Paulista solitária. Porque tem na memória que não era assim, era movimentada. Então, no início, a lua banha a solitária estrada. Mas passou a cavalgada, deixou o ruído, deixou o tropeço, deixou o som, então a lua, a estrada solitária banha, ou seja, que não é mais tão solitária. Foi, mas não é. Esse é Raimundo Correia e eu sou o professor Jorge Miguel. Estou ministrando a aula de português e literatura porque a língua portuguesa é minha pátria. A minha pátria é a língua portuguesa.